Então, bom dia a todos e todas, né? Nós começamos aqui o nosso encontro, essa manhã de trabalho do nosso seminário do PIBID. Nesta sala, a nossa discussão, a apresentação e também partilha desta manhã é do PIBID Pedagogia, que é desenvolvido tanto no campus Farroupilha, no campus Bento Gonçalves e no campus Vacaria. E estão aqui nesta sala a professora Caroline de Moraes, coordenadora diária do campus Farroupilha, eu, professor Edson Camargo, coordenador diário do campus Bento Gonçalves, e a professora Thaís Moretti de Lima, coordenadora diária do PIB de Pedagogia do campus Vacaria. Cada um de nós com o seu grupo de pibidianos e pibidianas que vem desenvolvendo suas atividades nas escolas desses 3 municípios e que hoje, pela parte da manhã, neste momento, né, fará a partilha das suas práticas e também o diálogo entre os 3 grupos de pedagogia, grupo PIB de pedagogia. Um bom dia a todos, que tenhamos um excelente momento. E temos, então, como primeira apresentação das práticas e as primeiras partilhas a professora Caroline de Moraes e o grupo do PIBID de Farroupilha, Pedagogia do Campus Farroupilha. Professora Caroline. Bom dia a todos, então. Que bacana esse momento em que a gente pode trazer um pouco da nossa prática. Eu vou fazer a mediação do pessoal da pedagogia do campus Farroupilha, né? Montamos uma apresentação para vocês. Então, se as meninas já quiserem ir colocando, eu vou falando nesse momento, ok? O que a gente traz, né, nesse primeiro momento da manhã? As nossas experiências, as nossas vivências, porque como é importante, a gente já viu lá no primeiro momento, no primeiro dia do evento, quanta coisa a gente faz, né, pelas nossas escolas e pela educação como um todo. E aqui nós temos, então, o nosso PIBID Campus Farroupilha, da parte da pedagogia, é somente a gente que tem o PIBID no campus. E nós somos 8 bolsistas nessa trajetória do PIBID no campus, a gente teve apenas uma troca, então isso é muito positivo, né, porque o nosso grupo se mantém o mesmo desde o início, e a gente pode ver toda uma transformação neste ano de 2023, com todas as inserções em sala de aula. Então, os nossos bolsistas, eles estão divididos em duplas, e eles entram mensalmente na escola fazendo alguma atividade. A gente sempre procura que todos façam atividades parecidas, então uma atividade voltada para matemática, todas as duplas têm essa experiência, socialização com o AEE também, todos os bolsistas têm essa experiência, porque são coisas únicas, né, no momento de formação, e eu acho que qualifica muito a graduação, a licenciatura de quem está para um futuro professor. Também trabalhamos com a área da contação de histórias, com a área da brincadeira, com a parte da cultura. A nossa escola campus, só para a gente situar um pouquinho, ela é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cinquentenário, e ela fica bem pertinho do nosso campus. Então, faz parte da nossa comunidade, é bem próxima. Nós temos o professor Jean, que é o nosso professor supervisor da escola, que nos dá muita assistência, né, nos auxilia em todas as questões voltadas para as turmas. Os nossos bolsistas, divididos em duplas, eles vão tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Então, isso faz com que muitas turmas, né, recebam as ações do PIBID. E isso é muito interessante porque a gente tem diferentes experiências. E os nossos bolsistas contam, né, que os estudantes, eles ficam esperando a visita dos pibidianos e eles lembram dos nomes e de cada um. Então, a gente percebe que é algo muito significativo essa inserção no ambiente escolar. Eu vou fazer a monitoria do tempo e aí eu vou chamando os nossos bolsistas para fazer a apresentação das suas atividades. A gente escolheu uma atividade em específico para apresentar para vocês, né? Cada dupla vai apresentar uma atividade para a gente poder, então, falar bem sobre essa atividade e não falar de todas um pouquinho, tá? Então, cada dupla escolheu a atividade que mais se sentiu confortável, à vontade, que tem um significado a mais para contar para vocês nesse momento.
Então, nós temos ali socialização entre subprojetos, práticas, porque é isso que a gente quer trazer para vocês, em forma de conversa, em forma de diálogo, né? É algo falado, a gente não tem nenhum ensaio, porque a gente quer relatar, a gente quer contar para vocês isso. E aí a gente começa com a dupla Daniele e Vinícius. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vinícius. A gente faz essa prática, então, no primeiro ano e no pré, a minha dupla, no caso. Só que no dia 8 de novembro a gente optou por trabalhar somente com o primeiro ano, por ser uma atividade mais voltada para adição e subtração, e a questão dos números, né? Então, são 9 aluninhos, e a gente faz essa atividade na Escola Cinquentenário, bem como a Prof. Carol falou. Foi uma atividade bem legal, assim, e bem significativa para a gente, porque foi a nossa última prática. Então, a gente acabou, a minha dupla, pelo menos, é a última prática que a gente foi na escola. Então, a gente ficou até um pouco triste, assim, porque a gente queria mais, né? Porque realmente a gente cria vínculo com as crianças. Então, pode falar, Dani, desculpa. Então, a foto das nossas atividades que a gente preparou, né? A gente preparou um bingo matemático. Na cartela tem os resultados dos cálculos que a gente tirava do saquinho para sortear. E ao lado, as outras duas fotos são as crianças utilizando o material dourado para fazer esse cálculo, né? Num primeiro momento, a gente apresentou o material dourado, a gente tinha uma caixinha para cada aluno, e a gente deixou eles explorarem, para a gente perceber se eles já conheciam o material, né? A gente fez alguns questionamentos, e a gente percebeu que eles já conheciam, que eles já tinham trabalhado com esse material e já sabiam usar para fazer as contas, né? Então, foi mais tranquilo, assim, né, Vini? Sim, foi bem tranquilo. Algumas crianças tiveram dificuldade, mas conseguiram realizar as atividades bem tranquilo, assim. Foi bem legal mesmo. Essa primeira atividade, então, foi do bingo, né? Então, a gente sorteava, tirava uma fichinha de dentro do saquinho e tinha uma continha ali, né? E, então, a gente mostrava para eles a continha e pedia que eles primeiro fizessem um número maior que estava aparecendo, por exemplo, o número 10, com o material dourado, e depois fizesse o outro número, né? Quantificando ali com o material dourado. E depois, então, fizesse essa conta, né? E aí a gente fazia esse registro no quadro, né? A gente utilizou também, depois dessa atividade do bingo ali com o material dourado, a questão dos cálculos no quadro, para ver se eles realmente conseguiam, né, sem o material concreto, realizar os cálculos. E a gente viu que sim, eles conseguem, mas alguns ainda precisam aquela questão de contar no dedo, né? Por ser o primeiro ano, a gente realmente entende, né, que é difícil para eles ainda ter essa questão mais abstrata, assim. Eles Mas foi... né? Faz parte Isso. do sério. Aham. Isso. E foi bem legal, assim, eles gostaram da atividade, foi bem dinâmica, assim. Essa é o próximo. Aqui eles utilizando, então, o material, né, na questão ali do bingo. Teve ali no quadro, tem os quadradinhos, né, do 1 ao 10, que ali eles tinham que diminuir 6 de 15. Então, a gente tinha que desfazer uma dezena, né? Tinha que desfazer aquela barrinha. Então, aí a gente colocou lá no quadro para eles verem que como é que a gente ia desfazer aquela dezena, né? E para eles conseguirem construir esse cálculo ali na mesa. E aí, quando eles tinham um número, se eles tinham um resultado daquela conta, eles colocavam uma bolinha de massinha de modelar em cima da cartela, né? E assim, eles iam identificando o número, né? Fazendo o cálculo, identificando o número na cartela também. Aqui a nossa segunda atividade que foi proposta para eles, então, é sobre subtração. É uma tabelinha que tem ali várias peças de roupas, são 12 opções de roupas, de calça, camiseta, boné, e eles, então, jogavam o dado, e, por exemplo, o número 6, saiu o número 6, né, na hora que eu joguei o dado. Eu tinha que retirar 6 peças de roupa que eu escolhesse ali, por exemplo, boné, eu tirava os 6 bonés, marcava a quantidade que eu retirei, e daí eu diminuía 12 menos o 6 e colocava o resultado do lado. Então, eles conseguiam fazer essa...
Nisso, eles iam marcando um X em cima, né? 6 bonés. Marcavam 6X, né? Ali em cima de 6 bonés. E contavam quantos bonés tinham sobrado dentro do guarda-roupa. Porque aquela nossa tabela representava um guarda-roupa, né? As coisas que a gente tem dentro do guarda-roupa. E aí, então, eles entendiam que se eu tirasse aqueles 6 bonés, eu ia ficar com 6 bonés dentro do guarda-roupa, né? E no final, né, Vini, a gente fez... Esse jogo era quem tirasse mais peças ganhava o jogo. E aí eles tinham que calcular no final quem que tinha tirado mais peças de dentro do guarda-roupa, né? Acabava essa atividade assim, né? Foi bem legal, assim, porque a gente saiu um pouco da nossa zona de conforto, né? Porque a gente é da área da pedagogia, então a matemática, assim, às vezes dá um frio na barriga. Mas eu digo que foi bem significativo, assim, pra gente, sabe? A gente conseguiu ver o resultado ali na hora e ter essa troca, acho que foi bem importante, assim, pra gente se sentir mais seguro, né? Porque a gente fica meio com receio de trabalhar matemática, realmente, porque é uma coisa que eu não sei por que é posto isso, nessa dificuldade para as pessoas, então a gente tem que trazer essa facilidade, esse envolvimento, né? E fazer como eles. A gente viu que eles brilhavam os olhos, assim, de fazer essa atividade, então acho que a gente tem que trazer isso para as escolas também, né? Muito bem, então, né? Tivemos agora o primeiro momento com a primeira dupla. E aí nós vamos para a segunda dupla, que vai trabalhar com uma área bem diferente da matemática, então, a Camila e a Ana Paula. Bom dia, meninas. Olá, bom dia. Meu nome é Camila e eu vou contar um pouquinho sobre como foi a nossa prática, a minha e a da Ana. Primeiro, ela aconteceu em 2 momentos, então, no dia 3 e no dia 5. Primeiro, eu e a Ana nos reunimos, fizemos todo o planejamento, já tínhamos o livro escolhido, porém a gente não tinha ideia ainda de como fazer essa contação. Então, a gente se reuniu e decidiu que a gente iria montar os personagens em EVA. E, a partir disso, também montar um painel interativo onde as crianças pudessem nos ajudar a contar a história. Então, a história seria contada com o livro, junto com as crianças, com os personagens. Então, conforme a história era contada, as crianças poderiam nos ajudar a colar a transição dos camaleões e os outros personagens no painel. Como tem ali na imagem 1, então, a Ana contou a história. A gente levou no primeiro momento, no dia 3, os alunos até a biblioteca, preparamos ali, colamos o painel e contamos individualmente essa história. Então, do pré ao 5º ano, nós tivemos a oportunidade de contar. E foram turmas bem diferentes, a questão do comportamento, a questão de prestar atenção, a questão da participação também. Então, a gente pôde ter essa experiência de contar desde os pequenininhos até os maiores, né? A interação deles com os camaleões foi bem legais. Muitos deles queriam levar os camaleões embora, mas é um material pedagógico que auxiliou a contar a história e ficou bem bacana a contação com o material. Acho que eles prestam mais atenção, eles ficam ansiosos em chegar a parte deles para eles poderem participar também. Porque contar com o livro, acho que é legal, mas fica um pouco vago. De repente, o aluno não está prestando atenção e assim eles ficavam ansiosos até chegar a vez dele com os personagens para colar no painel. Então, bom dia. Opa! E o segundo momento, daí foi no dia 5 que a Ana vai contar um pouquinho como foi. Isso aí. Então, bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula Casa. E como a Camila falou, no dia 5 retornamos à escola e direcionamos as atividades para a turma do primeiro ano. Então, naquele momento, nós organizamos a sala, uma meia-lua, para que ficasse de fácil acesso à visão e também as crianças chegarem até nós. Realizamos a contação para a turma no mesmo formato que foram para as demais. E após, então, a gente começou a introduzir algumas atividades. Inicialmente, a gente entregou a cada um uma folhinha, onde tinha a parte de interpretação, qual a cor favorita do camaleão, como se escreve a palavra camaleão, o habitat onde o camaleão reside. E todas as atividades nós fazemos no coletivo, passando de classe em classe, auxiliando, para que todos conseguissem acompanhar. Porque a gente percebe como que é importante esse olhar no acompanhamento das crianças. Então, após a realização da folhinha,
Pode passar os slides, meninas? Nós, então, como que nós conversamos sobre o habitat, o que é cidade, o que é floresta, juntos com a turma, nós criamos o habitat do camaleão, que é a floresta. E também para ter esse pertencimento das crianças, então, cada uma, e também nós, pibidianas, pintamos nossa mão com tinta e colocamos na árvore para simbolizar que todos nós estávamos aí. E após esse momento, então, para dar aquele significado de cada criança ter o seu próprio camaleão com a sua identidade, juntos nós confeccionamos os camaleõezinhos, que nós vamos ver agora no próximo slide. Então, é perceptível que cada criança pôde colocar um pouquinho de si nesses camaleões, fazer a sua maneira, como preferiam. Alguns optaram por colagem, outros por desenhos. E o interessante é que a gente também norteou essa atividade na fala de respeitar a sua opinião e também respeitar a opinião do colega. Como é importante a gente ter nossa própria opinião, mas também, de certa forma, não se deixar levar pelas opiniões dos outros. Porque a turma do primeiro ano é bem naquela fase onde eles estão se alfabetizando, eles já estão crescendo, e opiniões, muitas vezes, as crianças acabam se retraindo. Então, a gente fez esse diálogo para que ela se sentisse à vontade, respeitando os seus gostos, mas também conseguindo respeitar o gosto da turma no geral, para que se mantivessem unidas, e não que houvessem conflitos e demais momentos turbulentos. Cami? Para finalizar, então, a gente dispôs ali a imagem do livro, junto com os camaleões. Eles foram bastante criativos, a gente levou alguns recursos, papéis laminados, papéis coloridos, cortados em círculos, corações, quadradinhos. Então, eles foram bem criativos nessa produção deles. Foi um momento bem bacana. A parte de pintar a mão com tinta também foi bem legal. Eles ficavam mostrando a mãozinha um para o outro. Na hora de colar no papel, de fazer a marca no papel, eles batiam com força, daí saltava um pouquinho de tinta, e aquilo para eles era motivo de alegria, sabe? E para nós foi uma experiência bem, bem bacana. E foi a nossa primeira prática, né? Então, eu acho que é a primeira que marca, sabe? Então, foi ali em abril, era um período frio ainda, mas eles participavam, estava todo mundo bastante empolgado, já esperavam a nossa ida, né? O Prof. Gia já tinha comentado com eles. Então, foi um momento para nós bem mágico, né? Um momento que a gente talvez não esperava todo o resultado que a gente teve. É verdade. Muito bem, meninas, obrigada pela apresentação de vocês, trabalhando com a literatura, né? E aí a gente vai para a dupla Iandra e Jéssica, que nos trazem algo mais próximo da literatura, podemos dizer? Meninas, com vocês. Hoje a Jéssica não vai poder apresentar junto comigo, infelizmente, mas essa prática foi toda montada e organizada juntamente com ela, né? Então, com as turmas do primeiro, a gente fez essa prática com as turmas do pré e do primeiro ano, em agosto. E aproveitando que a gente estava em agosto, a gente usou a temática do folclore, né, a fim de ilustrar essas manifestações culturais que a gente tem dentro do nosso país, reunindo práticas e utilizando outros materiais. Com a turma do pré, a gente apresentou vídeos envolvendo vários personagens, criando rodas de conversa, a fim também de escutar, né, o que as crianças têm para falar sobre o que elas sabiam sobre o folclore, as lendas, as brincadeiras. E depois do vídeo, então, a fins de registro, né, a gente confeccionou na biblioteca da escola um mural, na verdade, um varal, pode passar o slide, um varal onde as crianças escolhiam os personagens que a gente já tinha visto no vídeo, elas pintavam, daí a gente colou na folha colorida e na parte de trás a gente escreveu, então, características que esses personagens tinham, né, com o auxílio das bolsistas, como a turma era pequena, a gente conseguiu abranger e auxiliar todos os estudantes.
Pode passar o slide. Com a turma do pré, com a turma do primeiro ano, a gente passou um videozinho também, mas a gente focalizou num personagem, né? Porque o varal, que foi feito pelo pré, ele ficou exposto pela escola, então todos da escola podiam ter acesso a esse varal e conhecer um pouquinho de cada personagem. Com a turma do primeiro ano, então, a gente focalizou na lenda do Saci. A gente passou um videozinho em sala de aula e depois a gente fez a criação de um mapa mental, onde as crianças poderiam escrever características do personagem, né, do Saci, que elas viram no visto, ou que elas já sabiam, né, e surgiu muita coisa bacana, assim, a gente foi colocando na lousa primeiro, né, e depois eles foram escrevendo, e aí ficou exposto em sala de aula para que eles pudessem ver ao longo, né, enfim. Pode passar. Depois, então, do nosso mapa mental, a gente fez a construção do nosso Saci capturado, né? A fins também de abranger a coordenação motora, o recorte, a colagem, porque no primeiro ano eles têm essa dificuldade, né? E como era em agosto, eles recém estavam saindo do pré, entrando no primeiro ano, fazendo essa migração. Então, a gente fez a pintura do Saci, depois eles recortaram, a gente colocou na garrafa PET, que os próprios alunos trouxeram, né? A gente tinha enviado um bilhetinho para as famílias, para que eles pudessem trazer a garrafa para fazer o material construído. E depois a gente colocou barbante e deixou ele preso lá. E depois dessa atividade, daí a brincadeira rolou solta, né? Porque cada um queria mostrar o seu Saci, como o seu Saci era diferente, né? Porque é isso que fica da diversidade, essas manifestações culturais, é o diferente, né? Porque a gente vive num país onde a gente tem acesso a muitas coisas e diferentes culturas, né? E é importante que eles conheçam um pouquinho de cada. Muito bem, Yandra, obrigada. Trouxe aqui a atividade que ela e a Jéssica fizeram, trazendo um pouco do nosso folclore, que eu acho tão importante. A gente sempre está lembrando disso em sala de aula. E aí, a quarta dupla, nossa última dupla dessa manhã, a Evandra e a Vivian, vão mostrar uma atividade que elas fizeram recentemente, em outubro. Evandra, Vivian, com vocês. Bom dia a todos. Eu sou a Evandra e a minha dupla é a minha colega Vivian. Então, a gente fez e desenvolveu, junto aos alunos do segundo ano do turno da tarde, na Escola Cinquentenário, uma mostra de talentos. É importante salientar que essa mostra, ela foi também vinculada a um outro trabalho que a gente tinha feito antes, que foi a confecção, foi uma contação de histórias e posterior confecção de máscaras. Então, nesse primeiro momento, a gente teve a organização do espaço, que fica embaixo da escola, né? E a gente tentou fazer a melhor organização possível, com a decoração também, com os personagens da história já contada, da contação de histórias. Vivian? Como vocês podem ver, né, a confecção de máscara a gente aproveitou para utilizar com aqueles alunos que no dia, né, não vieram com fantasias nem nada, porque essa era a proposta, né, deles terem a liberdade de vir fantasiados como quiserem, né, e aqueles que não puderam vir ou não estavam no dia do aviso de vir com a fantasia, né, pro dia da mostra de talentos, a gente entregou as máscaras para eles utilizarem. Então, alguns vão estar de fantasias, outros vão estar com pinturas na cara, porque ficou bem livre, sabe? Então, a gente deixou cada um ficar como quiser, né? Assim, nesse sentido de usar máscara, né? Pode passar. Isso, e eles também puderam vir fantasiados, então a gente fez por turma, a gente chamava eles até o palco, eles se apresentavam, mostravam aquilo da forma que queriam, né, se apresentar ou demonstrar o seu talento, e foi bastante interessante, assim, porque até nos surpreenderam com as fantasias, e coincidiu com a semana, então, também do Halloween, então, para eles foi bem significativo, assim, essa união de quase de 3 atividades e de 2 momentos. Então, a gente pode ver que teve a participação
das crianças com as máscaras e também com as fantasias. Eles puderam fazer a escolha. Bom, no final a gente, né, para entregar o certificado, também preparou um certificadozinho para eles, né, e uma lembrancinha. Então a gente chamou todo mundo de novo no palco. Primeiro um momento com a Evandra, né, ela chamou a turma 201, se eu não me engano, para entregar o certificado por cada um e eu batia foto, né. Esse momento para eles foi também bem importante, assim, porque, nossa, certificado! Sabe, eu senti, assim, que eles estavam recebendo um reconhecimento pelo dia, por eles terem vindo, sabe, pela participação dele, foi muito marcante, sabe. Então, depois dela ter entregado, eu fui a próxima a entregar, né, para a turma 202. Aí, no final, né, até as profs também estavam bem envolvidas, bateram as fotos de todo mundo com a gente ali no palco, né. Então, foi bem legal essa finalização com eles. E o interessante é a gente perceber, né, que como é importante a gente fazer o estímulo deles desde muito cedo da parte artística, e eles se envolveram bastante, foi bem significativo, foi bem interessante, unindo a contação, unindo a produção das máscaras deles e com o encerramento desse momento onde eles puderam se apresentar, desfilar, fazer a apresentação para as profs, para os colegas, foi muito, muito interessante, assim, eu acho que eles gostaram bastante. E também para valorizar, ao final, a gente entregou uma pequena lembrancinha e eu acho que foi bem significativo para eles e a gente gostou bastante também, a gente saiu bem satisfeita, né, com a proposta e eu acho que todo mundo saiu ganhando com essa atividade, com essa amostra, foi bem, bem significativo. Muito bem, então, meninas, obrigada. Obrigada a todo o PIBID Campus Farroupilha, né? Pedagogia, a gente sabe o quanto a gente movimenta o campus, movimenta os cursos, e aí a gente consegue trazer um pouco do que é o PIBID, né? Porque às vezes o PIBID ele parece não estar tão presente, mas sim, ele tá ali, tá em envolvimento, tá na escola, tá planejando, né? Nós temos nossos momentos de reunião, de planejamento das atividades. Um ajuda o outro, não é porque não é minha dupla que a gente não ajuda, a gente ajuda todo mundo em todo momento. Então, é um trabalho que a gente faz a várias mãos e os resultados são muito positivos. A gente observa, né, o crescimento individual de todos nós nesse momento, né, nesses meses de PIBID, mas também a evolução das turmas que foram recebendo essas atividades dos PIBIdianos. Então, a gente encerra aqui, né, nesse nosso primeiro momento, e passamos para o Prof. Edson para dar um encaminhamento, e no final a gente fica disponível, né, para a gente poder conversar, trocar ideias, porque eu acho que é sempre bem-vindo novas propostas. Obrigado, então, a Prof. Caroline e todo o pessoal do PIBID Farroupilha, né? Agora é o Campus Bento, então, que faz a sua apresentação, e eu acho que a gente pode fazer um momento de diálogo ao final das 3 apresentações, né, professora Caroline e professora Thaís, e assim como lá em Vacaria o pessoal está todo nos assistindo, pode fazer alguns questionamentos, encaminhar para a prof. Thaís, e a gente vai dialogando todos nós aqui no final, né. Então, agora a gente apresenta o PIBID do campus Bento Gonçalves, né? Eu vou convidar para estar nesse primeiro momento comigo aqui a Alessandra, que é uma das PIBIdianas, e vou passar para a projeção do material aqui, então vou pedir licença só um momento para fazer a projeção. Enquanto eu abro aqui, e a Alessandra também já se coloca, eu gostaria de trazer alguma explicação de como que nós, no PIBID do campus Bento Gonçalves, temos direcionado as nossas ações, as nossas vivências com as crianças, né? Como nós temos o PIBID e residência pedagógica,
nós optamos que o PIBID ficasse em específico na educação infantil. Então, a nossa escola campo é uma escola de educação infantil e nós temos pensado as nossas vivências com as crianças neste espaço da educação infantil, enquanto a residência pedagógica pensa suas propostas a partir do primeiro ano, então tem se dedicado aos anos iniciais do ensino fundamental. Na nossa perspectiva, nós temos adotado muito as propostas da sociologia da infância, pensado muito na cultura de pares, pensado as crianças construindo suas culturas no coletivo, a partir do William Corsari e do Manuel Sarmiento, dentre vários outros pesquisadores que têm se dedicado a olhar para as crianças, né? Nós buscamos não defini-los como alunos, porque não entendemos nessa nossa perspectiva que nós tenhamos aí alunos na educação infantil, nós temos as crianças e crianças como sujeitos de direitos. Então, desde que a gente busca a implementação da educação infantil a partir da LDB, como etapa da educação básica e mais especificamente a partir das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, nós começamos a olhar de uma perspectiva diferente para a educação infantil, né? E essa perspectiva nos diz sobre crianças, sobre sujeitos que estão conosco na educação infantil, que a gente está com eles, né? E pensando nessa perspectiva, nós temos trabalhado muito nas possibilidades de sessões investigativas. Então, pensar sessões investigativas com as crianças na educação infantil. Tanto sessões investigativas quanto as propostas de contextos de brincar. Então, possibilidades que nós tenhamos de organizar intencionalmente contextos para que as crianças possam brincar na sua espontaneidade do cotidiano, né? Então, a nossa busca também é olhar para essas crianças, de qual é os seus interesses, ou escutar o que as crianças nos dizem, né? Muito de uma pedagogia da escuta, e a partir disso pensar as intencionalidades que são as nossas vivências que a gente elabora e que, então, fazemos, né, esse processo na escola que nos acolhe, a escola campo que nos acolhe. Eu vou passar a apresentação, enquanto a Alessandra faz a apresentação das nossas atividades. A Alessandra já está por aí e eu, então, saio de tela aqui porque eu vou fazer a apresentação. Bom dia, vocês estão me escutando? Então, tá bom. Então, bom dia, eu me chamo Alessandra. Então, nós somos do campus Bento Gonçalves, né? PIBidianas bolsistas do PIBID de Bento Gonçalves. Então, aqui a gente começou os slides, a gente colocou à frente da escola campo. Então, a escola que a gente faz essas observações, as propostas, é a MI Educador Paulo Freire. Então, pode passar, professor. Então, aqui eu coloquei algumas imagens da escola para vocês também conseguirem observar os espaços. Ela tem um espaço muito bom, muito grande para as crianças, né? Elas conseguem ter bastante lugares diversificados para poder brincar e fazer as práticas, né, docentes. Então, a gente começou o ano passado, né, quando começou o PIBID, nós começamos visitando a escola, conhecendo os espaços da escola, os contextos. Nós estudamos o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico da Escola. Elaboramos, então, possibilidades de propostas pedagógicas e também observamos bastante a prática docente e também realizamos leituras para também ter o embasamento. Como eu havia dito, nós começamos a frequentar a escola, então, para fazer as observações a partir de 2023. E, então, nós somos também desafiadas, junto com o PIBID da matemática do nosso campo,
para realizar uma proposta interdisciplinar. Então, a gente fazia reuniões online e também fizemos reuniões presenciais. Então, as PIBidianas da Pedagogia foram, então, escolhidas para fazer essa prática na escola. Então, a gente foi dividida em duplas e a gente desenvolveu essa atividade para as turmas do Jardim A e Jardim B, ou pré-A e pré-B, como vocês têm mencionado, né? Então, aqui a gente usou o livro As Três Partes, né, que mostra as figuras geométricas e conforme passa a história, elas vão se formando em outras representações, como casas, a casinha, o avião. Então, as crianças participaram nós fizemos essa leitura para as crianças, a contação da história. Depois, nós deixamos elas livres para escolher as suas representações, qual que elas queriam representar. E após nós entregamos, então, os blocos lógicos, para ela também ter essa construção com os materiais concretos. Então, nós deixamos elas livres para brincar nesse momento. Depois, nós construímos todos juntos uma figura que a turma decidiu para expor na sala. Então, ficou exposto também na sala. Então, essa foi a primeira atividade, essa primeira proposta que nós fizemos, né? E ela foi muito desafiadora também para todas nós PIBidianas, porque foi a primeira prática docente que a gente realizou, né, dentro da sala de aula. Então, essa prática também a gente apresentou na nossa primeira amostra técnica científica do nosso campus. Então, nós fizemos a participação, então, na primeira amostra técnica. Então, o PIBID fez parte dessa apresentação. Então, a gente se reúne quinzenalmente para discutir, para nos organizarmos, para nós pensarmos as propostas pedagógicas. E nós também frequentamos a escola uma vez por semana. Então, cada PIBidiana vai uma vez por semana na escola para realizar atividades ou também para observação da prática docente. Então, como o professor Edson havia dito, né, as nossas sessões investigativas, elas partem do interesse da criança. Então, a gente pensou todas as nossas propostas partindo do interesse da criança. Então, aqui algumas PIBidianas fizeram em duplas, nós fizemos algumas propostas e nós vamos apresentar para vocês, então, as propostas que a gente realizou com elas. Essa é a professora da minha colega e ela vai explicar um pouquinho. Oi, bom dia a todos. Todos conseguem me ouvir? Tá. Então, essa proposta, ela foi pensado eu e a minha dupla, que é a Fernanda, e realizar com 2 turmas, que de Jardim B, né? Então, a gente pensou nessa proposta porque eles não na hora do lanche, eles não se serviam, era sempre a professora, então eles não tinham esse manejo de se servir a quantidade, colocar no copo a bebida, organizar uma mesa, por exemplo, a prof chegava e fazia uma fila, a prof servia e era isso. E a gente percebeu que na educação infantil isso é muito importante, tanto para manusear os utensílios domésticos, que muitas vezes não sabiam utilizar, mas a gente ensinou. E a gente teve como ideia também, além deles usar os utensílios, arrumar uma mesa, cada 4 alunos de cada turma ia vir arrumar a mesa, com a toalha, com os nomes. A gente também pensou nos nomes, para a identificação dos nomes, né? Como eles estão no Jardim B, eles têm essa identificação já do nome. E também a gente proporcionou para eles, um pouco antes da gente arrumar, a gente colher flores pela escola, que é do lado de fora. Então, a gente foi colher flores, e eles tiveram a oportunidade de arrumar cada mesa a sua turma. Então, eu percebi que eles gostaram muito, e a parte, principalmente, de chamar a turma para comer junto, foi muito legal, porque nossa, que mesa linda! Ai, que legal, dá mais vontade de comer, parece um restaurante chique, todo mundo falava nessa perspectiva, né? E daí, eu percebi também
que eles gostavam muito dos detalhes, né, da mesa. Por exemplo, a flor, e daí eles falaram, vou arrumar em casa também. E todo o manejo do material foi muito importante para eles. Eu gostei bastante. A gente não terminou ainda a prática, porque como a gente está chamando 4 por turma, a turma é de mais ou menos 20, então a gente ainda não terminou a nossa prática. Mas todos, quando a gente chega na escola, eles já sabem, hoje a gente vai arrumar mesa. Já ficam todos felizes. Então, essa foi a atividade da minha colega Érica e da Fernanda. E daí a próxima atividade... Deixa eu ver, então, essa atividade foi da clorofila, né? Foi desenvolvida pela minha colega Suelen. Daí as crianças puderam ter a oportunidade de ver a tinta. A tinta das folhas, elas puderam ter esse manuseio com a folha da... O professor pode me auxiliar um pouquinho? Alô? Oi, só um momento, que é muita tecnologia aqui para mim, né? Eu estou com 2, estou gravando num computador, estou com você aqui e estou com o outro lá. Então, assim, se eu vou tentar abrir uma outra tela aqui para fazer a reprodução, só um momentinho, tá, Alessandra? Para a gente conseguir fazer os 2 movimentos. Então, só um momento, gente, peço desculpa a vocês. Pode deixar aberto isso é? Eu posso falar, professor? Pode, Suelen, que estava envolvida na prática, né? Por favor. Sim, então assim, nós fizemos um trabalho a partir da amostra científica que esteve na escola, e então o professor da sala de aula, né, ele trabalhou com o mamão, né, através da arte da Tarsila Amaral também. Então, a partir da proposta do professor, eu e a colega Ana, nós damos continuidade ao trabalho, né, trabalhar com a folha do mamão. Então, de que forma? Nós pensamos na folha do mamão e trazer para as crianças a importância da clorofila, que é o pigmento responsável por captar a luz solar, né, e dar a cor à folha para a sala de aula, várias folhas, né, do mamão, e eles puderam explorar a folha, né, cada criança, então, teve a oportunidade de pegar a folha do mamão, né, sentir a textura, conhecer a cor, e através disso, né, então, nós levamos para a sala de aula lupas, explicamos a função do pigmento da clorofila, né, que além dela captar a luz e a importância da cor, então ela garante que os organismos fotossintetizantes consigam produzir o seu alimento, né, por meio, sendo para a manutenção do oxigênio disponível, né, então a importância, né, que tem na clorofila para nós, né. Então, eles, após explorarem as folhas, né, aí também exploraram com a lupa, né, vocês podem perceber ali nas imagens, nós levamos as bandejas para a sala de aula de experimentação, e eles puderam, então, pegar as folhas, cada um, né, e sozinho em agrupamento também, começaram a rasgar a folha, que daí rasgando a folha, ela tem a facilidade para soltar a clorofila. Como o álcool, eles foram largando a bandeja. Só que, para nossa surpresa, eles amaram tanto que eles começaram em grupo, eles mesmos, no agrupamento, a mexer
desesperadamente naquele álcool e naquela folha para ver a mágica que iria acontecer, porque nós falamos que iria acontecer uma mágica, né? Que era soltar o pigmento da clorofila, que aquela cor ia se transformar em verde. Isso eles perceberam, né? Não falamos, óbvio, mas assim foi muito bacana, assim, foi bem legal essa atividade. E aí, após nós colocamos, né, juntamente com eles no vidro, para eles observarem durante a semana aquela cor que ia soltando, né, ia ficar mais verde. E a professora regente da sala de aula, né, nossa supervisora, Prof. Tai, ela pegou e fez outra atividade com eles, após isso deu continuidade com a atividade, né, para dar continuidade na semana na sala de aula, né, que foi muito bacana. Então, ela usou o líquido que se tornou verde, né, o álcool com as folhas, né, a clorofila soltada. Então, ela fez uma outra atividade uma outra proposta que eles puderam realizar com o líquido, né. Acho que foi isso. Ok, Suelen, muito obrigado pela tua explicação. Acho que podemos voltar para a Alessandra, e aí depois qualquer uma das pibidianas do Campus Bento, né, que puder falar sobre suas atividades que estão aqui postas, também podem se manifestar, tá? Sim. Então, essa foi a atividade desenvolvida pelas nossas colegas da Amanda e a Denise. Elas falaram sobre o cacau, né? Então, elas mostraram o cacau, e depois eu observei que elas também fizeram um bolo com as crianças. Eu não coloquei a foto ali, mas eu vi que parece que foi bem legal essa atividade, que elas fizeram, então, o bolo com o cacau. Aqui, se a Denise ou a Amanda quiserem falar, Sim. Mas eu lembro que o interesse das crianças surgiu pela questão do chocolate, né? O interesse das crianças de gostarem de chocolate, e a partir daí vem o processo de sessão investigativa, né? Chocolate, mas a partir de onde? A Amanda está aí, então acho que a Amanda pode dar continuidade. Oi, pessoal, tudo bem? Sim, o interesse das crianças veio através do chocolate. Uma delas estava ali no meio da gente, aí surgiu que elas iam lanchar um bolo. E aí uma delas chegou em mim e comentou: Tu sabe por que tem chocolate preto e um branco? Daí eu me questionei, né? E aí várias delas começaram a conversar sobre o chocolate, e eu não sabia explicar. Mas daí depois elas vieram e disseram assim: Tu sabia que o chocolate branco não é branco? E eu fiquei: Qual chocolate? De onde que que chocolate vocês estão comprando? Daí me surgiu: talvez seria legal propor e trazer as crianças da onde que vem o chocolate em primeiro lugar. Então, talvez elas não soubessem, né? Muitas delas não sabiam. Foi uma experiência muito legal. Eu queria ter levado a fruta, mas não deu, então a gente visualizou com imagens. Eles montaram um quebra-cabeça, eles mesmos visualizaram a imagem, fizeram o seu próprio desenho, depois passamos o papel compact. Eles mesmos brincaram com os jogos deles, que eles mesmos produziram, brincaram com os outros colegas, dividiram. Depois a gente fez um bolo. No caso, a gente não, foi uma produção deles mesmos. A gente apresentou os ingredientes, eles manusearam, eles entenderam, eles viram. Eu expliquei que era em pó, porque o cacau é triturado, é todo feito um processo. Eles entenderam qual era o processo para ter o chocolate. Eles fizeram o bolinho deles de chocolate, eles mesmos quebraram o ovo, retiraram o cacau, abriram o pacote, botaram todo um processo independentemente deles, sabe? Foi com uma intenção de ser uma prática deles, e eles ficaram tão contentes, e quando estava o bolo pronto, então, meu Deus, tipo, foi nós que fizemos, e tava bem fofinho, vocês tinham que ver a felicidade, eu quero fazer de novo. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, eu gostei, sabe? Eu faria de novo, só que eu queria, como eu tinha começado a levar a fruta mesmo, para eles experimentarem o gosto do cacau. Mas, como na época... Complementando ali o que a Amanda falou, né? Ontem a gente fez, então, o bolo, e a gente percebeu, assim, que muitos tinham curiosidade de quebrar o ovo, de colocar as quantidades, aí eles tocaram, né?
pegar o leite, o óleo, as medidas, tudo foi trabalhado e pensado, né? E alguns, assim, se surpreenderam, né? Quebrando os ovos, assim, mas foi muito legal, assim, observar eles e também provar o cacau e as perguntas que eles fizeram. Aí uma das meninas disseram, nossa, prof, o nosso bolo ficou tão bom que eu quero essa receita para levar para minha mãe. É um bolo diferente, ele ficou crocante e gostoso. Então, a gente percebeu o quanto era importante para eles, né? Ajudar com as mãozinhas deles mesmo. Eles iam lá, quebrava o ovinho, colocava farinha, o cacau, lavava a mãozinha. Só de colocar a touquinha na cabeça, eles já ficaram muito felizes. E quando o bolo ficou pronto, a felicidade deles, assim. Então, foi muito bacana a experiência com o cacau, o desenvolvimento de todos eles, todos participaram, todos ajudaram. E quando os pais assim vinham chegando na porta, eles diziam: a gente fez bolo hoje, bolo de cacau. E aí então foi muito muito bacana, assim, foi bem gratificante. Obrigado, então, Amanda e Denise, pela sua apresentação. E como a gente pensa em sessão investigativa e quando a gente pensa em escutar as crianças, né, agora escutando o relato da Denise, não sei se a gente já não pensaria numa proposta de sessão investigativa que desse continuidade a esse bolo, né, ouvindo a curiosidade delas em manusear os ingredientes e tudo mais. Acho que é isso que a gente pensa quando a gente pensa em sessão investigativa. Elas não se esgotam, elas são potencializadoras de outras sessões, né? Vem outros processos, e isso vai dialogando com a questão do conhecimento, com a questão do ensino, com a questão de pensar na própria docência, né? Que é o que a gente tanto discute dentro do PIBID. Alguém levantou a mão, eu acredito? Não? Vamos continuar, então. Alessandra, mais uma apresentação? Sim. Essa também é das colegas, se elas tiverem disponibilidade para apresentar. Aqui o pessoal trabalhou com frutas dentro de sala, né? A sala referência, então foi feita a observação de frutas. Eu lembro do pessoal observando abacaxi, fazendo toda a observação, depois trabalhando com o corte, descasque e corte dessas frutas, as frutas preferidas, trabalhando com a questão, né, da perspectiva de gráficos, e também depois do palitinho de frutas, né, que é degustar um material produzido, e essa parte foi muito legal, né? Então, eu acho que é isso. Daí vai para a sessão das formigas, que é aquela que eu desenvolvi. Então, ela surgiu a partir as crianças estavam no parquinho, e então eu estava observando elas, e elas estavam com panelas, né? Porque lá tem as panelinhas, tem as panelas, elas ficam à vontade quando elas querem brincar na areia. E daí eu vi que elas estavam brincando, daí uma, prof, olha aqui a formiga. Ela estava dentro da panela, ela colocou a formiga dentro da panela, e ela estava cuidando. Ela falou, prof, eu tô cuidando, porque tô cuidando da formiga. E se ela quiser, eu até pego um pedacinho do couro do meu dedo e dou para ela comer. Então eu pensei, não, ela estava construindo isso, eu pensei, então eu vou trabalhar com as formigas, né, como que eu vi que era um grupo que estava bastante interessado no que elas comiam, como que elas viviam no cuidar das formigas, eu pensei então essa proposta com as formigas. Então eu trouxe um tipo específico de formiga cortadeira. Nós temos até um formigueiro no instituto. Também propus também a visitação a este formigueiro, né, levar as crianças a este formigueiro. Então a minha sessão foi feita com o Jardim A. Então eu expliquei, coloquei, botei na sala, deixei imagens grandes para eles manusearem, para eles observarem, comentei com eles que as formigas elas não se alimentam então das folhas, né, as formigas cortadeiras, elas se alimentam dos fungos, elas cultivam o jardim de fungos com as folhas e elas se alimentam desse fungo. Então foi uma construção junto com as crianças, fizemos uma roda de conversa, mostrei os cogumelos, mostrei que o cogumelo é um fungo, né? Mostrei, então, as folhas e deixei eles bem à vontade para explorar dentro da sala de aula. Depois a gente foi para fora com as lupas também, e a gente foi à caça das formigas no pátio. Como eu comentei, a Escola Campo ela tem uma área muito boa,
né? Então, para as crianças fazerem toda essa investigação. E a gente fica contente que depois, quando a gente vai para outras partes da escola, nós retornamos depois para o parquinho para brincar, elas vêm e elas começam a falar termos que a gente, né, que a gente tinha falado, como, olha, prof, formiga cortadeira, olha, prof, ela tá... Então, elas conseguiram captar a essência, e isso eu fiquei bem contente também. Depois elas vinham, elas me chamavam para mostrar as formigas, então foi muito bacana, foi muito legal essas experiências. Como o professor Edson falou, a gente parte sempre do interesse da criança, e se torna muito mais significativo para elas, né? Porque a gente faz por elas essa prática. Então, estar no PIBID tem proporcionado muitas vivências significativas, né? Acredito que para todas as minhas colegas, e isso potencializa muito a nossa formação docente. Então, eu quero agradecer também a ajuda das meninas para explicar a sua sessão, né? Porque elas têm mais propriedade para isso. Então, muito obrigada, desculpa alguma coisa, e eu fico muito contente de estar participando com vocês hoje de mais esse momento. E faz a gente só crescer na nossa formação. Muito obrigada. Obrigado, então, Alessandra, e a gente também agradece, né, a professora Tayane Dorigon, que está aqui conosco, que é a nossa professora supervisora, e que nos auxilia sempre com um olhar muito criterioso das sessões que nós planejamos, elaboramos para estar com as crianças, e o seu olhar sempre tem contribuído para que nós aperfeiçoemos cada vez mais o que nós temos de proposta, né, para as vivências com as crianças. Obrigado a todas as pibidianas que apresentaram, que fizeram a apresentação e participaram dessas sessões, desses trabalhos, né? Essa era a nossa apresentação do Campus Bento Gonçalves. A Alessandra quer falar mais alguma coisa, hein? Não, eu queria também agradecer a Prof. Thay, ela é sempre muito aberta ao diálogo, sempre deixa a gente bem à vontade na escola, então é muito gratificante ter uma pessoa assim conosco lá na escola. Muito obrigada, Prof. Thay. E o professor Edson também, que tem nos auxiliado e nos dado todo esse apoio, essa base, né, da educação infantil, porque a gente está tentando desconstruir, né, o que vem sendo... tentar desconstruir e construir novamente, né? Então, muito obrigada por todos os ensinamentos, por todas as possibilidades, por todas as propostas e por todas as ajuda que vocês têm nos auxiliado nesses momentos. Às vezes até a gente fica com algum receio, e vocês têm sido sempre muito acolhedor nesse momento. Muito obrigada por todos os ensinamentos. Obrigado, Alessandra. A gente vem desconstruindo, construindo, né? Porque não dá para deixar sem nada no lugar. Então, a gente vai sempre repensando as propostas, repensando nosso estar com as crianças na educação infantil, né? Eu gostaria, então, agora de passar, né, para a professora Itaíse, para a apresentação do PIBID de Pedagogia do Campus Vacaria. Obrigada, professor Edson. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui, né, com vocês, assim, de forma remota, né, mas sentindo a presença de cada uma e cada um. Nós estamos aqui no campus hoje com o grupo de pibidianas e com a professora supervisora, alguns estudantes também do curso de licenciatura em pedagogia nos assistindo, né, aqui no auditório, aqui na sala ao lado. E nós vamos, então, apresentar um pouquinho da nossa trajetória, né, e a gente estava aqui, enquanto o pessoal de Bento Gonçalves apresentava, a gente estava aqui, né, se olhando, sorrisos brotando, porque nós também trabalhamos na educação infantil, né, a nossa escola Campo também é uma escola de educação infantil, e a gente foi percebendo como a gente está em sintonia, né, nas propostas, nos estudos do referencial teórico. Então, é uma alegria mesmo compartilhar, né, esse momento com vocês. A gente vai começar, então, se apresentando, né? Eu sou a professora Itaíse, então, coordenadora de área
do PIBID do curso de licenciatura em Pedagogia do campus Vacaria. E agora as gurias que estão aqui vão se apresentar também, né, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Bom dia, eu sou a prof. Mariana, então supervisora da Escola Campo, no município de Vacaria. Bom dia, eu sou a Maria Eduarda e eu sou professora de licenciatura em Pedagogia. Bom dia, eu sou a Luísa, também estou no 5º semestre de licenciatura em Pedagogia. Bom dia, eu sou Edilaine, sou aluna do 3º semestre de licenciatura em Pedagogia. Bom dia, meu nome é Mariângela, estou na Pedagogia no 5º semestre, sou pibidiana. Bom dia, eu sou Eduarda e estou no 3º semestre de Pedagogia. Bom dia, eu sou a Bianca e estou no 5º semestre de Pedagogia. Bom dia, eu sou a Maquila e estou no 3º semestre de Pedagogia. Bom dia, eu sou a Maria Joaquina e estou no 3º semestre de Pedagogia. Maria Joaquina, nós não te ouvimos. Oi, estamos escutando? Então, eu sou a Maria Joaquina e estou no 3º semestre de Pedagogia. Obrigada, meninas, pela apresentação. Eu vou compartilhar agora aqui slides, né, que o grupo organizou, então, para apresentar um pouquinho do que foi realizado no PIBID do curso de licenciatura em Pedagogia do campus Vacaria. Deixa eu apresentar aqui. Bom, então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre, resumidamente, como é que aconteceu o nosso percurso, né, o nosso trabalho. Então, a gente começou pelo estudo do projeto político-pedagógico da Escola Campo, depois fizemos a observação dos espaços, né, da Escola Campo e também das turmas, justamente para conhecer essas crianças, e para começar a perceber um pouquinho, né, dos interesses e também das necessidades que a Escola Campo apresentava, né? O planejamento das ações, então, ele foi feito a partir do estudo de referencial teórico, a cada proposta, né, o grupo fazia o estudo de um referencial teórico, fazia o fichamento. Após isso, ia para a observação das turmas em que a proposta ia ser aplicada e depois fazia o planejamento da sessão. E no final, as meninas, né, fizeram um relatório, sempre um relatório fazendo essa reflexão sobre a proposta que foi desenvolvida, retomando o referencial teórico, pensando quais os ajustes possíveis, né, que poderiam ter sido feitos, e quais as possibilidades para uma próxima aplicação. Então, sempre essa relação, né, entre o que acontecia na Escola Campo e o que os referenciais teóricos nos falam, né, e nos apresentam. O grupo se reúne, pessoal, semanalmente, né, para esses estudos, e a professora Mariana, que é a professora supervisora da Escola Campo, ela atua tanto na Escola Campo, né, nas atividades, acompanhando as pibidianas, e também participa das nossas reuniões semanais. Então, esse contato, né, escola e Instituto Federal é sempre muito próximo, muito profundo, né? Os temas que nós trabalhamos, então, foi a atividade interdisciplinar, junto com o grupo do PIBID de Ciências Biológicas, com o tema Ciências Naturais e Educação Infantil, pensando sobre percursos investigativos. Também foi trabalhado brincar heurístico e arte contemporânea.
As próximas sessões, né, o que a gente já está planejando e que vai ser feito antes da finalização dessa edição do PIBID, é a confecção de brinquedos, que está partindo do Território do Brincar, né, que é um projeto nacional realizado. Também pensando em rodas de leitura com a temática, né, da educação para as relações étnico-raciais e a construção de um painel sonoro e sensorial. As PIBidianas, então, foram organizadas em grupo, mas não foi sempre o mesmo grupo, né? A partir da necessidade da atividade, elas foram se organizando, então, para realizar o trabalho. A professora Mariana vai começar, então, apresentando a Escola Campo e depois o grupo, então, vai apresentar especificamente as ações que foram realizadas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Escola Campo. Então, o nome dela, ela é uma escola de educação infantil, como a própria Thaís falou, chamada Irmã Delma Gema Gotthard. Então, ela está localizada no bairro Imperial, né, no município de Vacaria, e atende aproximadamente 190 crianças, que estão divididas, né, entre as faixas etárias de 4 meses a 5 anos. A escola conta com 14 turmas, né, divididas em 2 berçários 1, 2 berçários 2, 4 berçários 3, 2 maternais e 4 prés. Então, para o nosso município, ela é considerada uma escola grande, né, e as bolsistas também, elas se dividem em todas essas turmas para fazerem as intervenções pedagógicas. Então, elas têm a experiência desde os bebezinhos até os maiores. E agora eu passo a palavra para a próxima colega, no contexto investigativo, para Maria Eduarda. Como eu anteriormente, das nossas atividades já finalizadas, foi a que a gente realizou junto com o grupo de licenciatura em Ciências Biológicas sobre a iniciação científica e o percurso investigativo. Então, esse primeiro slide aí mostra o percurso investigativo a partir Estão escutando, pessoal? Oi? Então, esse primeiro slide mostra o percurso investigativo com um tema sobre a água. Então, essas propostas têm em comum evidenciar praticamente o que é o elemento, assim. Então, a gente buscou mostrar a água a partir dos alimentos, como as frutas, que a gente levou para as crianças, melancia, pera, e acho que foi mamão também. Também depois a gente fez uma sessão no pátio externo, com a água, e as crianças jogavam a água no solo, ali no piso bruto, e depois elas contornavam com um giz de quadro, para ver como a água ia sumindo e ficava o desenho na pedra, como tem na imagem. E também foi realizada uma sessão com gelos coloridos, onde a gente previamente preparou o gelo com corante e fez riscantes a partir disso. Em seguida, então, tudo isso a gente foi trabalhando em conjunto, né? Então, cada uma ia pegando uma sessão em uma turma. A turma da Duda era pré 1, e depois, então, no maternal, a gente realizou a proposta interdisciplinar trabalhando com os insetos. Então, foi mostrado o livro, a Insetolândia, assim, de que eles conhecessem um pouco mais sobre insetos, e foi levantada a hipótese, então, né, de que quais os insetos que a gente poderia encontrar na Escola Campo. E surgiram vários, e a gente foi a campo, então, procurar esses insetos. Ali a gente pode mostrar a criança segurando uma minhoca, né, que ele encontrou, encontramos aranha, encontramos lesma, então todos os bichinhos que eles encontravam no pátio, para eles era de grande curiosidade.
Mas, como a gente tinha essa interdisciplinaridade, a gente conseguiu que os colegas da biologia nos auxiliassem para nomear e identificar qual que eram os seus nomes científicos, enfim. Eles registraram o que eles encontraram no pátio através da massinha e junto, então, como os maiores lá do 8º ano realizaram o microscópio ali reciclável, como vocês podem ver ali na imagem ali em cima, os do 8º ano na Escola Campo da Biologia fez para nós, e eles depois observaram junto conosco, né? E também a caixa etimológica, só que para eles, nessa questão de não frustração, de matar os bichinhos, enfim, a gente realizou com a massinha. Esse outro grupo das colegas realizou uma investigação a partir dos solos. Então, elas criaram cabeças de alpiste com areia, argila e terra. E as crianças faziam registros através do desenho para relatar como ela ia se desenvolvendo. E ainda, então, da proposta, essa foi a investigação quanto ao ar, né? Aonde que poderia ser encontrado esse ar, como que a gente poderia perceber ele, e através da história, através de experiências, as colegas conseguiram mostrar, né, para as crianças que o ar existe e que ele pode estar demonstrado em várias as formas, né? Desde o movimento da cortina, desde do balão ali que enchia com a água, e realizado, então, registros através de desenhos com eles. Agora, a Maria Joaquina vai apresentar um pouquinho para vocês sobre o brincar heurístico. Bom dia, então. O brincar heurístico, então, ele foi desenvolvido a partir da leitura do... Maria Joaquina. Oi? Eu acho que é só a prof que tem que aumentar o volume. Oi? Estão me escutando? Estamos ouvindo bem, Maria Joaquina. Tá bem. Então, o brincar heurístico, ele foi desenvolvido a partir da leitura do livro do Brincar Heurístico, do Paulo Fock. Então, a partir daí, a gente fez o fichamento e foi desenvolvido as 3 fases do brincar heurístico nos berçários. Então, o berçário 1, então, ficou com o cesto dos tesouros, né? E aí eu fui arrebatada por essas crianças, né? Então, ela é uma abordagem que ela promove, então, a variedade, né, de possibilidades do brincar, seja com materiais naturais ou com materiais do cotidiano, com a mínima intervenção do adulto. Não que não esteja a intencionalidade do profissional da educação, né? Então, a partir disso, eles vão explorando e construindo os seus conhecimentos, a sua imaginação. Pode passar. Aqui tem mais umas fotinhos das crianças. E o mais interessante também, ali um pouquinho voltando na abordagem, no primeiro momento a gente pensou em fazer com crianças uma de cada vez, mas não deu resultado. Então, a gente teve que ir acrescentando mais bebês para que o cesto do tesouro se desenvolvesse. O jogo heurístico, então, foi com o berçário 2. Então, são sessões, são tapetes e que são dispostos vários objetos, tá? Então, formas de materiais diversos e permite, então, às crianças desenvolver desenvolvimento cognitivo delas, compreensão e relação com o conhecimento. Tem, acho que, mais umas fotinhos aqui, ó. Então, as colegas ficaram auxiliando essas crianças. Pode passar. E as bandejas de experimentação, então, foi com o berçário 3. Então, elas exploraram materiais, né, contáveis e não contáveis, trazendo hipóteses matemáticas, né, nesse momento. Então, elas puderam experienciar com vários tipos. As colegas trouxeram suco, areia, sagu cozido, então elas iam explorando. Então, a partir daí, elas iam criando estratégias para a resolução dos problemas. E agora eu passo a palavra para as próximas colegas.
Então, nós vamos falar sobre a arte contemporânea, que cada vez mais vem ganhando espaço dentro da educação e principalmente na educação infantil. Através de imagens das obras e dos objetos dos artistas contemporâneos, é possível desenvolver com as crianças experiências corporais, como motoras, sensoriais, estéticas, afetivas, cognitivas, sociais e culturais. As nossas experiências vivenciadas a partir do planejamento durante o nosso percurso foi com o objetivo de explorar a arte contemporânea por meio de experimentações, criações e de diferentes materiais, incentivando a ludicidade e a criatividade. Então, nós vamos apresentar um pouquinho do que foi trabalhado na proposta do Hélio Oiticica, com os parangolés e os bólides. Foi proporcionar às crianças a exploração e a estimular a criatividade e a experimentação com os parangolés. E os bólides são obras de artes interativas que combinam com elementos de escultura e performance com materiais não táteis. A aplicação foi com a turma do Maternal 2 e eles puderam então explorar dentro da sala de aula. Pode passar. Então, nós vamos falar um pouquinho, então, da artista Edith Berdick, instalações das linhas. Então, no primeiro momento, foi feito com eles uma roda de conversa, apresentando, então, a artista. Posterior, eles puderam explorar a instalação dentro da sala, foi num pré-1, e com as suas próprias instalações, eles criaram com linhas na sala e representaram com tintas e desenho. A próxima artista que a gente vai falar, que a gente trabalhou, foi a Lígia Clark. E a obra dela que a gente trabalhou foi Os Bichos. Então, no primeiro momento, a gente chegou com as crianças na sala, a gente perguntou o que era arte, discutiu o que cada um achava que era, mostramos o livro e levamos uns bichos para eles observarem e mexerem, terem o contato com a obra, né? Aí depois a gente disponibilizou para eles diversos materiais, tipos de materiais, e deixou que eles usassem a imaginação e criassem suas próprias obras de arte, os próprios bichos, com base na história que a gente tinha contado da artista para eles. Agora a gente passa. Então, você que foi a prof. Então, né, o PIBID tem essa função, então, de possibilitar aos bolsistas de conhecer, de vivenciar e de experienciar a concretude e também as contradições, né, que a gente tem no espaço escolar. Então, nós buscamos fazer com que essas experiências e essas situações, né, que são desenvolvidas na escola campo, também elas sejam objetos de análise, de discussão, a fim de que se pense e se reflita sobre o fazer docente dentro da educação infantil, a partir das necessidades da criança, né, que é o nosso principal foco. Então, nesse tempo, é notável o amadurecimento das bolsistas ao longo desse período do PIBID, o surgimento de novas ideias, né, para as próximas intervenções pedagógicas que são construídas sempre na coletividade. Então, o PIBID também vem não só para contribuir com a formação do futuro docente, mas também para ressignificar as práticas cotidianas da escola, além, né, de estarmos valorizando o espaço da escola pública como campo de experiência. Então, essas experiências e esses conhecimentos científicos que são adquiridos pelas bolsistas na universidade, eles são refletidos, então, por meio das atividades diferenciadas na escola, fazendo que também a equipe escolar, né, nós professores que estamos lá, também nós sejamos levados a pensar que novas metodologias podem ser aplicadas dentro da escola, né? Que não se fique só naquele automático, tentando cumprir somente com o básico, né? Que um novo pode ser possível. Então, as meninas vêm agregar muito também com a escola, ressignificando, né, o nosso trabalho pedagógico também. Então, para a gente, o PIBID vem contribuindo de forma satisfatória todas as propostas que a gente realizou até
até o momento, contribuíram para a nossa formação acadêmica e para a nossa formação pessoal. Porque cada vez que a gente entra na escola campo, a gente sai diferente. A gente aprende muito com as crianças, com as professoras, e tudo isso vai fazendo parte da nossa trajetória. Como a gente diz, a gente vai carregando na mochila todos esses aprendizados. E para quem nunca teve uma experiência em sala de aula, o PIBID ele traz uma bagagem enorme, traz conhecimentos, experiências e vivências que a gente vai levar para o resto da nossa carreira. Isso, Prof. Thaís. Bom, eu quero agradecer, né, as meninas aqui pela apresentação. Esse grupo de PIBidianas tem superado as expectativas, né? O grupo tem realizado um trabalho maravilhoso e, assim, é notório o desenvolvimento delas, né? E a contribuição do programa realmente na formação de cada uma. A gente pensa lá de quando o programa começou, né? E toda essa caminhada, então é realmente muito gratificante, né? Poder estar acompanhando todo esse trabalho e todo esse percurso. Então, agradecer publicamente, né, a vocês, meninas, por possibilitarem, né, que esse trabalho aconteça. Porque realmente, assim, o trabalho é do grupo. O grupo se empenha muito, trabalha muito, produz muito, atua muito, né? Então, é um trabalho que está sendo maravilhoso, né? E muito gratificante acompanhar. E obrigada a vocês pela escuta e pela atenção. Obrigado, então, Prof. Thaís, ao pessoal do Campus Vacaria, né? E agora, após as nossas 3 apresentações, eu acho que a gente abre espaço para a gente conversar um pouco, se alguém tiver algum questionamento ou quiser fazer alguma colocação. Eu solicitaria que encaminhasse por meio de levantar a mão para participar aqui com a gente, e aí abre o microfone para fazer a sua fala. Fiquem à vontade, né? Nós ainda temos aí um tempo que podemos usufruir para essa conversa. Enquanto o pessoal pensa, né? Eu vou colocar no chat o link para o formulário de presença. Quem tentem acessar, e se tiverem alguma dificuldade, já encaminhem no próprio chat para a gente verificar o que está acontecendo, se está dando algum problema no formulário, tá bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta já, então, né? Fazer uma provocação. Nós aqui estamos, assim, entre parceiros, né? Entre sujeitos estudantes da pedagogia, né? Sujeitos com a formação na área da educação. Então, a gente poder pensar um pouco também, assim, como é que a gente vai construindo esses percursos, esses processos, que eu acredito que são sempre eles muito potentes para a gente trazer inspirações, né, e pensar as nossas vivências nos espaços educativos que a gente está. Não sei, eu acho que a gente podia fazer, assim, eu sei que ao final de cada apresentação, né, os PIBidianos e PIBidianas trouxeram como o PIBID tem sido importante para a sua formação, mas eu gostaria de retomar isso, se algum PIBidiano, alguma PIBidiana de cada campus pudesse trazer, assim, o que isso tem, participar do PIBID, o que tem contribuído com a tua formação, porque a maioria dos PIBidianos e PIBidianas iniciou no 2º semestre o PIBID, né, ou no 1º semestre do curso já começou no PIBID. Então, como é que já chegar num curso de formação de professores e professoras e já se deparar com um processo de formação junto a uma escola, junto a uma professora, um professor supervisor? O que isso, como que vocês entendem isso, como se isso contribui para a formação de vocês?
E aí, se alguém quiser trazer a sua fala, fique bem à vontade. Iandra, por favor. Assistindo as outras apresentações, né, dos outros PIBidianos, a gente estava comentando aqui entre a gente da importância de estarmos inseridos, né, na escola pelo PIBID, e como a prática é significativa além das crianças para nós, né? E no nosso PIBID a gente partilha muito de trabalhar várias coisas, né? Até a gente comentou que a gente trabalhou datas comemorativas, né? Tanto folclore, ali as gurias do Halloween, trabalhou também em outras áreas, abrangendo a interdisciplinaridade, e como isso é importante, né? Para além das crianças. O que mais que a gente vai falar? Que a gente se vê assim, né? No início a gente planeja uma aula e a gente, será que vai dar o tempo certo, né? Será que vai dar uma manhã de prática? E agora, no final do ano, a gente já consegue perceber, olha como a gente já cresceu nisso, né? A gente já consegue ter um olhar, assim, sobre amanhã vai durar isso, eu vou planejar isso, né? Eu vou trabalhar tantas atividades. E alguns dos nossos colegas bolsistas já estão inseridos em sala de aula. Mas até essa semana que passou, eu tive uma prática com a minha dupla, e sempre no dia anterior eu sempre fico muito ansiosa, né? Porque além de estar inserida já no ambiente de trabalho, dentro de escola, a gente sempre fica ansiosa para a nossa prática do PIBID. Porque são outras crianças, outra realidade, né? Outra inserção, porque a gente não é professora regente, né? A gente está lá como bolsista. E isso tem um peso impactante para eles, né? Porque a gente não é a regente da sala de aula, não é a professora titular. A gente vai lá com o intuito de ensinar algo e deixar que eles falem, né? Porque eles têm sempre muita coisa a falar, né? Tanto o pré como o primeiro ano, eles sempre têm muitas partilhas, né? E como a gente comentou ali no começo da nossa apresentação, eles estão sempre lembrando da gente. Apesar de a cada semana ir uma dupla lá na escola fazer uma prática, sempre quando a gente retorna, parece uma saudade assim, né? Parece que a gente já é da escola. E até comentávamos esses dias que parece que a gente nos dá a sensação de ficar apagados, assim, na escola, né? Mas não, os professores percebem a gente lá, e sempre tem esse cuidado, né? De nos inserir dentro da sala de aula. Hoje vocês vão ficar com as bolsistas, tal, né? E eles sempre têm esse cuidado. Mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso, assim, né? Essa vivência que a gente está tendo, assim, essa experiência mesmo da sala de aula, né? Às vezes tu improvisa, às vezes a gente planeja uma coisa e a gente tem que seguir em outra linha, às vezes vem outras perguntas né? E a gente vai tendo esse manejo para conduzir. Ok, obrigado, meninas. A Maria Joaquina está na lista, pode, a tua vez. Oi. Então, para mim está sendo incrível, porque eu já atuo na área da educação, mas é no ensino médio. E eu acabei voltando a estudar pelas minhas inquietações, né? O que está acontecendo com essas crianças que parece que chega no 6º ano e esquece tudo? O que está faltando? E daí voltei para a pedagogia. Eu digo, e vou me inscrever para o PIBID, né? Tipo, não sabia que ia ser na educação infantil, não imaginava nada disso, né? E quando a Thaís, ela disse assim, tu vai ser arrebatada pela educação infantil. E justo. E eu percebo que a gente precisa urgentemente valorizar tanto a educação infantil quanto os anos iniciais. Porque aquela criança é o adulto do amanhã. Vai ser aquele adolescente que vai estar lá no ensino médio e precisa fortalecer esses espaços de conhecimento, pensamento crítico desde o início. Isso vai refletir em estudantes mais preparados para o futuro. Então, percebo que está sendo incrível cada percurso.
As crianças me encantaram de tal forma, tanto que eu já não quero mais estar no ensino médio, quero estar dentro da educação infantil. Então, assim, não tenho palavras para esses 18 meses que a gente passou junto. Então, agradeço muito a Itaíse, a Mariana, que elas sempre me acalmaram quando tinha que entrar dentro de sala de aula, porque eu ficava muito ansiosa, né? Porque no ensino médio você tem um currículo, você tem habilidades que você precisa cumprir, e ali é diferente. É um olhar totalmente diferente. Você pode ter, a partir da brincadeira, o conhecimento. A partir das interações que você tem com a criança, você traz conhecimento. Então, não tenho palavras. Então, assim, é extremamente importante esse programa. Obrigado, Maria Joaquina. Maria Eduarda. Oi, partindo das contribuições que o PIBID vai trazendo na nossa formação, eu posso dizer que contribuiu muito para a minha profissão, porque eu trabalho na educação infantil como auxiliar de desenvolvimento infantil, e também contribuiu muito agora para o estágio que a gente teve na educação infantil, por conta também tanto das experiências como a questão dos planejamentos de contexto, sessão, de todo o processo que a gente vai adquirindo das observações, de fichamentos, de leituras que também tem no processo ali do estágio, nos fichamentos, na escrita, também contribui muito, porque a gente também faz bastante escrita dos referenciais teóricos, das nossas práticas. Então, eu vejo que vem contribuindo muito para a minha formação e ainda vai contribuir mais para futuramente estar como professora numa sala de aula. Ok, obrigado, Maria Eduarda. Vinícius, com você. Eu acho bem importante essa vivência do PIBID, assim. Por mais que eu e a Dani já estamos inseridos na escola, a gente já é professor, no caso, de educação infantil, nos possibilita esse olhar para os anos iniciais, né, diferente das meninas que estão ali na educação infantil. Eu tive minha experiência no magistério, porque eu sou natural de Vacaria, então por isso que eu me identifiquei ali com a prof. Itaíse e as meninas ali que eu conheço algumas, mas eu me mudei para Farroupilha, então eu fiz a transferência do IF de Vacaria para o IF de Farroupilha, e eu só tive a experiência dos anos iniciais no meu estágio do magistério, que daí é na Escola Irmão Getúlio, onde eu fiz, então eu agora estou tendo a experiência mais na educação infantil, eu trabalho na turma de berçário 2, e o PIBID me possibilita esse olhar assim para o primeiro ano, sabe? Porque é uma coisa que a gente tem medo de trabalhar no primeiro ano, porque é uma fase bem difícil, assim, porque tu tem que alfabetizar, tu tem que ensinar os números, toda essa parte mais trabalhosa, assim, na educação. Então, eu consegui desmistificar isso, sabe? Consegui, nessas práticas no pré e no primeiro ano, ter esse olhar diferente, acho que é bem importante. E gostaria de dizer que eu estou com saudade da prof. Itaíse. Um abraço, foi muito bom te ver aqui. Beijo. Obrigado, Vinícius. Érica, com você. Oi, gente, de novo. Para mim, foi muito, mas muito importante a participação no PIBID, porque como eu não tinha nenhuma mesma experiência, tanto na educação infantil quanto no fundamental, então, para mim, essa decisão foi muito importante para eu saber em qual parte eu ia me encaixar na pedagogia. Então, participando do programa do PIBID junto com as meninas, que proporcionam muitas vivências, a gente troca muitas ideias, a gente conversa, dá certo isso, dá certo aquele outro, principalmente eu e a Fernanda também, que a gente conversa bastante, ela tá comigo desde o início, desde quando eu ingressei em 2019, então, podendo fazer essa prática com ela também tem sido muito importante. E, olha, não tenho nem palavras para explicar o quanto eu sou grata pelo Edson me ajudar tanto, né? E ele ainda é meu orientador do estágio que eu estou fazendo, que eu já fiz, graças a Deus, concluí. E
E com o PIBID eu me senti mais preparada para fazer o estágio, porque tinha que fazer planejamento, todos os contextos. Então, eu me senti muito preparada para fazer isso, como se portar em sala, porque a gente observa as professoras. Eu tive 2 experiências que eu era pela parte da manhã, então eu tive com a prof. Cid, também é muito boa, com o Bruno também. E agora eu estou com a prof. Agora esqueci o nome da prof, meu Deus. Mas muito bom proporcionar isso para nós, novas vivências, né? Principalmente para mim, que como eu não estava inserida antes, foi uma decisão muito importante, que daí eu gostei muito da educação infantil e eu ingressei para a educação infantil e estou gostando bastante. Era isso. Obrigado, Érica. Aí agora a gente tem a Vivian, que também levantou a mão. Com você, Vivian. Sobre o PIBID, assim, para mim que não tinha muita também experiência, partindo também da fala da Érica, assim, né, me ajudou muito com o estágio, porque ele abre um leque, assim, sabe, da gente pensar em várias propostas. Eu até comentei com a prof. Carol, a gente teve um laboratório, né, de contação de história, daí eu vou utilizar essa prática no estágio, eu gostei dessa contação, sabe? Então, é bom que ele vai instigando, acho que não só também pela educação infantil, né, que nesse estágio eu fiz em educação infantil, mas também nos anos iniciais. Então, ele, tipo, abre um leque, assim, na nossa cabeça de pensar em várias propostas, sabe? Não só para agora, mas também mais para frente, como adaptar. Eu acho isso muito bom, sabe? Muito bom, muito proveitoso para nós, assim, principalmente que está sendo inserido agora, né? Então, o PIBID é muito bom. É isso. Obrigado, Vivian. Muito bom ouvir esses relatos de vocês, né? E ouvir, assim, de diferentes campi, porque às vezes a gente fica fechado no nosso campus, né? E olhando as práticas, as vivências que nós oportunizamos. E aí, quando a gente ouve os 3 campi trazendo as suas vivências, as suas colocações, isso eu acho que nos fortalece enquanto instituição e nos fortalece enquanto programa, né? Que a gente também possa lutar muito pela existência e permanência do PIBID enquanto um programa de formação de professores, assim como a residência, né? E aí o Vinícius já colocava ali, né? Bora para a residência, é isso aí, né? Concluir o tempo de PIBID e já se propor a estar na residência para seguir o seu percurso formativo. Prof. Thaís e Prof. Carol, gostariam de fazer alguma colocação? Deixo com vocês. Então, começo eu e tá. Joia. Eu acho bem válido esse momento que a gente está tendo, né, esse seminário, porque a gente pode ver o quanto a gente está fazendo, tá? E o quanto os outros campi também estão se movimentando, né? E observem a quantidade de pessoas que a gente está mobilizando. Então, antigamente, não muito antigamente, os licenciandos iam descobrir o que era sala de aula lá no final do curso, né? No momento do estágio, se apavoravam e desistiam, né? Ou seguiam. Então, o PIBID, ele traz essa oportunidade de tu conhecer o que é uma escola, né? Qual é o funcionamento, quais são as coisas que vocês devem ou não fazer, como abordar a turma. E um ponto que a gente observa muito presente e preocupante, de certa forma, né? É como trabalhar com os alunos de inclusão, porque a gente tem nas turmas, né, alguns casos específicos. Então, para os pibidianos que estão começando a carreira, já tem esses desafios. E aí, então, um dos momentos que a gente teve, né, porque a nossa intenção foi, vamos explorar a escola ao máximo que a gente pode. Então, em um dia, né, cada dupla acompanhou a professora do AEE. E aí eu acho que foi um momento de descoberta, né, o como trabalhar, uma forma também de pensar no pós, né, já estou graduado, que especialização eu posso fazer? Então, eu acho que o PIBID, ele abre muitas portas, do que se o estudante, o licenciando, ficasse apenas no ensino regular, sem esses atributos que o programa traz para a gente. Sabe? Eu acho que uma formação bem diferenciada.
E eu agradeço muito, né, a parceria dos meus colegas, coordenadores de área, o professor Jean, que sempre nos auxilia na escola, porque é ele que nos traz as demandas, e no nosso caso a gente não fica, né, a gente fica numa escola de ensino fundamental, e que tem ali as turmas de pré também, então é uma realidade um pouco diferente de Bento, um pouco diferente de Vacaria, e as meninas vão à tarde, então elas pegam também os maiores, e isso tudo traz, né, relatos para a gente, e a gente vai crescendo em grupo. Agradecer aos meus bolsistas, que são maravilhosos, que dão conta do recado, né? A gente se ajuda, a gente se puxa a orelha, mas a gente se ama, isso que importa. Prof. Ita. Bom, primeiro quero dizer que eu estava assim um pouco triste, né, porque a gente não conseguiu fazer o encontro de forma presencial, mas quero dizer que hoje a sensação, assim, eu acho que nossa, é um quentinho no coração, né, porque ver o Vini, que foi estudante aqui do campus, ver a Carol, né, que foi professora aqui também no campus, que foi professora de algumas das meninas aqui do PIBID, né? Todo mundo com saudade. Ver vocês também, né? O professor Edson, rever o professor Edson e conhecer um pouco, né, do grupo, né, dos outros campi. Sim, né, eu fiquei pensando que como é importante, como é bom esses momentos de conversa, de troca, e como isso nos fortalece, né? O professor Edson falou antes da importância de a gente lutar e insistir, né, na permanência desse programa, na permanência do PIBID e da residência pedagógica. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir, né, manter esse diálogo, essa proximidade, melhor, né? E é o que a gente vem fazendo enquanto coordenadores de área, né? Esse trabalho, né, bem próximo. E aí, eu queria falar também que foi, né, a minha primeira vez como coordenadora de área do programa, né, do PIBID, e desde que começou eu estava com uma expectativa assim, muito grande, né, porque eu venho da educação básica, né, eu fui por muito tempo professora na rede municipal aqui do município, né, também trabalhei em escolas da rede privada, na educação infantil, no ensino fundamental, então, cada vez que eu acompanho esse trabalho, né, que acontece nas escolas, também faz matar um pouquinho a saudade, né, de estar na escola e perceber reforçar cada vez mais, né, o que eu acredito que é essa formação de professores vinculada ao que acontece, né, na escola, né. Então, a ideia da praxis, né, gente, a teoria, prática, não se separam, né, elas estão juntas, e aí a gente consegue, a partir desse trabalho, colocar uma lupa teórica, né, para enxergar os processos que vão acontecendo. Então, é isso, agradecer vocês, né, parabenizar mais uma vez o grupo de PIBIdianas, a professora Mariana, e parabenizar todos os trabalhos, né, que foram apresentados aqui, uma linda caminhada que foi feita, e ainda a gente tem um tempinho, né, para terminar aí esse PIBID e começar um outro edital ou iniciar a residência pedagógica, né? Estamos aguardando aqui ansiosas. Obrigada, gente. Um abraço. Antes de passar para o Vinícius, eu só vou pedir para o pessoal, quem quiser abrir sua câmera depois da fala do Vinícius, para a gente fazer um registro também, né? A gente tem vários registros das apresentações de vocês, de todas as apresentações. Nós estamos gravando esse momento. Ficará disponível depois no site do PIBID, né? Onde vocês têm acesso aos vídeos do YouTube.
E a gente vai poder também registrar esse momento para todos nós, né? Para todos e todas nós. Eu passo para o Vinícius e aí depois a gente faz a foto, tá bom? Vinícius. Eu só queria dizer que a Prof. Thaís falou da questão do presencial, né? Mas eu acho que a grande maioria que está aqui vai participar do salão, né? Então a gente pode propor uma foto, uma reunião, alguma coisa dos PIBidianos junto, né? Porque aqui o pessoal de Farroupilha está mobilizado para ir, então eu acredito que vai dar da gente se abraçar e se conhecer pessoalmente. Perfeito, Vini. Acho que sim, podemos fazer isso, sim. Vamos tentar fazer a nossa foto, então, e depois da nossa foto eu convido vocês para a gente assistir a uma pequena canção, né, do Mário Quintana, um poema do Mário Quintana, traduzido em canção pelo Grupo Crianceiras, e aí nós fazemos o encerramento do nosso momento hoje de sábado, tá bom? Vou colocar aqui em tela cheia. E quem quiser abrir a sua câmera, quem quiser fazer um print, fique também bem à vontade. Esse é o nosso PIBID, né? Isso aí, gente. Não esqueçam de assinar a lista de presença que já foi colocada no chat, tá? Muito importante para nós. E Thaís, por favor. Agora, olhando o pessoal, abrindo as câmeras, eu esqueci de fazer um agradecimento especial também para quem está assistindo, né? Para quem não é PIBidiano ou PIBidiana e que está acompanhando o seminário, né? Que está nos ouvindo hoje. Então, muito obrigada aí para esses estudantes e essas estudantes que estão nos acompanhando e também para as professoras e professores, né, que estão aí com esses estudantes. Obrigada pela presença de vocês. Muito bem lembrado, professora Itaíse, muito bem lembrado, né? Além de nós aqui nessa parte virtual, tem um grupo nos assistindo presencialmente em Vacaria, né? E nos assistiu e participou ativamente das atividades. Então, muito obrigado também. Para nós encerrarmos a nossa manhã, então, né, agradeço a todos e todas, agradeço a professora Caroline e seu grupo de PIBidianos e PIBidianas, professor supervisor, a professora Itaíse, seu grupo de PIBidianos e PIBidianas de Vacaria, e sua professora supervisora. Agradeço a professora supervisora aqui de Bento Gonçalves, né, a professora Tayane, agradeço a todas as PIBidianas do campus Bento Gonçalves, do curso de Pedagogia, a professora Mariana, que é a nossa coordenadora institucional e que estava visitando as 3 salas que estão acontecendo neste exato momento, né? Enquanto nós da Pedagogia estamos aqui, o pessoal da Matemática está em outra sala, o pessoal da Língua Portuguesa, Química e Física está em outra sala também. Então, as organizações dos espaços. Para nós encerrarmos, então, a gente assiste a um pequeno vídeo. Agradecemos a presença de todos e todas no nosso seminário. E tenhamos um bom encerramento de hoje. Até terça-feira, às 19 horas, para a nossa fala final e fechamento do 3º seminário do PIBID institucional do IFRS. Obrigado, gente. Valeu. Ruazinha que eu conheço apenas da esquina onde ela principia. Ruazinha perdida, perdida. Ruazinha onde marca fia. Ruazinha em que eu penso às vezes, como quem pensa numa outra vida, e para onde de mudar-me um dia, quando tudo estiver perdido. Ruazinha da quieta vida,
tristonha, tristonha, ruazinha onde Marta fia, onde Maria na janela sonha. Ruazinha onde Marta fia, e onde Maria na janela sonha. Ruazinha que eu conheço apenas da esquina onde ela principia. Ruazinha perdida, perdida, ruazinha onde Marta fia. Ruazinha em que eu penso às vezes, como quem pensa numa outra vida, e para onde de mudar-me um dia, quando tudo estiver perdido. Ruazinha da quieta vida, tristonha, tristonha, Ruazinha onde Marta fia, e onde Maria na janela sonha. ruazinha onde Marta fia, onde Maria na janela sonha. Ruazinha onde Marta fia, e onde Maria na janela sonha. Ruazinha que eu conheço apenas da esquina onde ela principia. Ruazinha perdida, perdida, ruazinha onde Marta fia. Ruazinha em que eu penso às vezes. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço.